Se você não sabe, a gente tem aqui no canal um quadro de acompanhamento mensal de ETFs. Então, todo mês eu vou escolher os principais ETFs da Bolsa Americana e vou trazer eles aqui para ver os últimos acontecimentos, aí o que aconteceu no último mês. Se você quiser algum ETF da sua carteira, algum ETF que você goste aqui nesse acompanhamento mensal, deixa aqui nos comentários. O ETF de hoje vai ser o ETF IAU, que é um ETF de ouro spot, ou seja, o ETF compra as barras de ouro e o cotista que compra as cotas do ETF fica exposto no preço do ouro. Então a gente vai falar desse ETF especificamente. Eu sou o Felipe, nesse canal eu te mostro como construir patrimônio em dólar utilizando os ETFs americanos. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Quando a gente fala do preço do ouro, eu trouxe até umas reportagens aqui para entender o porquê que o preço do ouro sobe e desce. Basicamente, ele tende a subir quando as taxas de juros caem ou quando existe algum tipo de incerteza muito grande no mercado. Então, desde lá da pandemia, o preço do ouro tem subido bastante. Primeiro porque eles baixaram muito as taxas de juros, então as pessoas correram para outros ativos de valor. E depois pelas incertezas que foram geradas no mercado desde então. Então aqui fala que o que mais tem impacto é o dólar. Quando um país, algum outro país que não são os Estados Unidos, querem algum tipo de reserva que não seja o dólar, quando ele tem alguma desconfiança em relação ao dólar, eles vão para o ouro, eles começam a comprar ouro. Então fala que aqui nos últimos anos os países têm comprado mais ouro em spot mesmo, as barras de ouro têm reservado isso. E tem a questão dos juros. Quando você tem uma suspeita de recessão à frente, quando os bancos centrais começam a baixar os juros, as pessoas começam a correr para o ouro. Então aqui mais uma reportagem aqui agora que é da BBC falando aqui do preço do ouro aqui no governo Trump, O preço do ouro bateu um preço recorde de R$ 4.000 por onça. E aí ele dá várias razões aqui, mas a razão principal seria aqui o desaquecimento da economia americana, que ela começa a dar alguns sinais de que vai entrar em recessão. Não entrou ainda, mas começa a dar sinais disso. Então as pessoas já começam a correr para o ouro. E a questão dos juros. Quando os governos do mundo todo começam a sinalizar que vão começar a baixar juros, as pessoas começam a correr para o ouro também. Então esses são os dois principais motivos. Então o ETF IAU, quando você pesquisar ele agora, ele vai aparecer com essa sigla Barclays. Porque esse ETF existe desde lá de 2005, E ele veio de uma outra gestora antiga chamada Barclays, que era uma gestora inglesa. E aí a iShares, que é da BlackRock, comprou essa gestora depois. Então por isso que ele ainda preserva essa sigla ainda, tá bom? A gente pode ver aqui que no último mês o ouro subiu em torno aqui de 3% em um mês. Subiu mais que a Bolsa Americana aí no último mês. Se eu puxar aqui desde o começo do ano, vai ser uma alta bem grande aqui, em torno de 60%. Então, realmente, todos aqueles fatores que eu mencionei puxou bastante o preço do ouro, e no caso o preço desse ETF, IAU, para cima. Aqui uma comparação mensal de como que isso aconteceu. Então aqui na linha azul é o ETF de ouro, o IAU, e na linha amarela é o ETF do S&P 500, o VO. Percebam que no último mês ficaram um pouquinho colados. Então teve uma diferença aqui em torno de 1% mais ou menos aqui no retorno total. Só nos últimos dias aqui que realmente o ouro descolou um pouquinho. Mas se a gente for puxar desde o começo do ano, puxando aqui desde o começo do ano year to date, fica bem visível que o ouro valorizou mais. O ouro é essa linha azul aqui do ETF IAU, ele valorizou bem mais do que a Bolsa Americana, justamente por causa daquelas incertezas que eu trouxe para vocês e a questão do corte dos juros, tá? E aí se for olhar aqui, no total, o ouro valorizou 65% e a Bolsa Americana 17% aqui desde o começo do ano. Para finalizar, estou aqui dentro da página do IAU, do ETF da BlackRock. Então ele traz aqui todos os retornos que eu já mencionei para vocês. O preço está em torno de 79, 80 dólares. Aqui tem algumas informações, vou passar rapidamente aqui. Esse aqui é um ETF que ele opera um pouco diferente, Ele compra barras de ouro e aí você, que é o cotista, você fica exposto no preço da barra de ouro. Então, se o ouro sobe, o preço da cota do ETF sobe também. Se o preço desce, o preço da cota do ETF desce também. Você não consegue trocar as cotas do ETF pela barra de ouro em si. Isso é uma coisa que você não consegue fazer. Tem um formador de mercado que fica lá na bolsa, ele fica tradando essas cotas do ETF. A função dele é justamente trazer o preço da cota do ETF para mais perto do índice, no caso, o preço do ouro possível, tá bom? E uma coisa interessante aqui é a questão que aqui no site da gestora tem a lista de barras de ouro que o ETF tem. Então, se a gente clicar aqui, o Gold Bar List, aqui ele mostra a lista completa. Então, a gente pode ver que
quem faz a guarda, né, volte ao cofre. Quem tem os cofres é o JP Morgan, que faz a custódia. Tem cofres em Londres e cofres em Nova York. Se a gente for descer um pouco aqui, aí tem a lista completa de todas as barras de ouro. Uma curiosidade aí para vocês. A taxa de administração desse ETF é de 0,25% ao ano. É uma taxa um pouquinho salgada ainda, né? Perto de outros ETFs que a gente vê que já estão baixando bastante as suas taxas. Mas esse ETF aqui, ele tem um irmão mais novo, digamos assim, da própria BlackRock, que é o IAUM. Ele faz a mesma coisa, compra barras de ouro, tem a taxa mais baixa um pouquinho, só que ele ainda não tem tanta liquidez igual esse ETF aqui tem, porque ele é um ETF novo, mas a título de curiosidade para vocês. E esse ETF aqui, ele não paga dividendos, por ser um ETF de ouro spot, né, que ele compra as barras de ouro, ele não paga dividendos. Lembrando que se você tiver algum ETF que você queira ver nesse nosso acompanhamento mensal, deixe aqui nos comentários. No vídeo de hoje é só, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.